Bom dia, irmãos, tudo bem? Como estão todos? Espero que estejam todos bem debaixo da graça de Deus. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 20 e 21 e vamos já começar orando para a gente poder entrar nesse assunto, tá bom? Senhor, obrigada por tudo, tua bondade, tua misericórdia, tua glória, Senhor. Nós te pedimos humildemente que em nome de Jesus o Senhor possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, para que com consciência possamos entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida e que nós possamos esperar e almejar, Senhor, o céu debaixo da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse 20, eu vou falar bem resumidamente e no domingo a gente conversa um pouquinho mais detalhadamente, tá? Primeiro eu queria que os irmãos compreendessem que essa é uma das passagens mais difíceis de interpretação que tem na Bíblia, que é o milênio. E aqui a nossa pretensão não é trazer para os irmãos a luz de que estamos 100% corretos, né? E sim que com base nos textos bíblicos temos esse entendimento, com base na palavra de Deus, é o que a gente acredita que vai acontecer. Quem tem a certeza de como será esse milênio, o único é Deus. É Deus que sabe como o milênio vai acontecer. E por enquanto nós, homens, né, enquanto lemos a Bíblia, nós vamos fazendo assim, projeções. Mas a certeza do milênio é Deus, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente começar a entrar, que é importante que a gente tenha de consciência do Apocalipse, para que a gente consiga, pelo menos, começar a compreender essa questão. É que o Apocalipse, ele é um livro literal, a gente não tem como levar o Apocalipse, ele não é um livro literal, ele é um livro com figuras de linguagem, então a gente precisa entender as interpretações dessas figuras de linguagem, tá bom? Segunda coisa que a gente precisa entender, o Apocalipse, ele é um livro escrito em 7 sessões, né? Ele não é um livro que ele tem começo, meio e fim. João, ele vai descrevendo a sua visão em sessões paralelas. Então ele conta a mesma coisa de formas diferentes, em sessões diferentes. Por exemplo, se a gente pegar o capítulo 20 de Apocalipse, ele é praticamente a mesma coisa do capítulo 19. Né? No capítulo 20, a gente vê muitas coisas em que João já falou no capítulo 6. Então, a gente tem que ter essa consciência. E terceira coisa, o Apocalipse, ele é um livro que tem algumas linhas de escatologia, né? O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Então, conforme os estudiosos vão estudando as últimas coisas, eles vão criando linhas de pensamento. Então, existem os pré-milenistas, que são aqueles que pensam que o milênio vai acontecer, Jesus vem antes do milênio, aí ele desce à terra, estabelece o milênio, e o milênio acontece, e depois ele volta para resgatar. A gente tem os pós-milenistas, que são aqueles que pensam que Jesus vai acontecer um milênio literal, e depois do milênio Jesus volta. E tem os amilenistas, que são aqueles que acreditam que o milênio já começou quando Cristo veio para a Terra. E tem os dispensacionalistas, que têm as ideias das 7 dispensações, que eu já havia falado com os irmãos no vídeo do capítulo 2 de Apocalipse. Então, nós vamos seguir aqui a linha dos amilenistas, que na minha visão, como cristã, batista, de acordo com o que a gente tem visto na Bíblia, de acordo com o que a revista que estamos estudando também sugere, é a visão amilenista. Então vamos ler lá. Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que completassem 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então aqui o que a gente está vendo? A gente entende que
essa prisão do diabo é literal, porque você não tem como prender um espírito. E lá em Mateus, quando tem aquela passagem, quando Jesus fala para os discípulos que eles estão confrontando o valente e que para se entrar na casa do valente precisa primeiro amarrá-lo para depois você poder tomar o que está dentro da casa, foi aí que Jesus amarrou o diabo. Porque a gente entende-se que o reinado de Cristo não é um reinado futuro. Se a gente for nessa visão pré-milenista, pós-milenista, a gente vai entender que o reinado de Cristo é um reinado futuro. E o reinado de Cristo se estabeleceu na Terra a partir do momento em que ele veio como em figura de homem, há 2000 anos atrás. Então, o reinado de Cristo existe desde que ele veio. Jesus já reina supremo. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, foi consumado, né? Todo o plano de Deus, ele não será consumado na segunda vinda de Cristo. O plano eterno de Deus para a vida pecaminosa do homem foi consumado na cruz. Olha que coisa maravilhosa, que mensagem maravilhosa. Na cruz, Jesus Cristo estabeleceu o seu reinado. Na cruz, Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente. Na cruz, Jesus Cristo amarrou o diabo. E na cruz, Jesus Cristo trouxe vitória para a minha vida e para a sua vida. Então é isso que a gente tem que entender. Quando a gente lê a palavra de Deus, que é direção para a nossa vida, a gente tem que ler a palavra de Deus com Cristo no centro. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Ela não é sobre mim, ela não é sobre você e muito menos sobre o diabo. A palavra de Deus é sobre ele, o único, o alfa e o ômega. A palavra de Deus é sobre Cristo, é sobre a grandiosidade de Deus. É isso que consiste a palavra de Deus. Nós não podemos dar mais importância para o diabo do que para Deus. E o reino de Cristo foi estabelecido na sua primeira vinda. Quando fala que o diabo está amarrado, significa que ele está preso em corrente. Imagina um cachorro preso na corrente. Ele não pode alcançar lugares muito longínquos, né? Mas ele consegue destruir o que estiver no alcance da corrente. Ou seja, o diabo, ele ainda tem poder, ele ainda tem questões para causar divergência na terra, porém ele não, o poder dele é limitado pela corrente que Cristo colocou nele. Mas se ele foi preso, significa que em algum momento ele estava solto. Sim, no Velho Testamento, né? A gente vai ver que ele fala assim, ó, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro... Não, peraí, desculpa. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas será como a areia do mar. Eu estou lendo Apocalipse 20, versículo 7. Aqui, no Velho Testamento, o diabo ele tinha o poder de enganar as nações. Ele estava solto. Ele tinha o poder de tapar os olhos dos grandes líderes e de todo o povo, com exceção do povo de Israel. Porque o povo de Israel ele tinha o conhecimento do que Deus queria. O povo de Israel tinha leis específicas para a adoração de Deus, para a purificação do pecado. Antes da expiação de Jesus Cristo na cruz, havia uma expiação onde a purificação acontecia. Só que o único povo que tinha essa legislação era o povo de Israel. Então o diabo ele estava solto para cegar as nações. Quando Cristo vem e coloca ele na corrente, Cristo coloca ele numa limitação. E essa limitação é que ele não pode mais cegar as nações. E aí aqui entra a glória de Deus mais uma vez, como sempre. Porque quando ele é amarrado, o evangelho ele sai daquela comunidade judaica, ele sai daquela comunidade de Israel e ele abrange os 4 cantos da terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Para que todo que ouvir o evangelho entenda que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, o diabo, ele perde essa capacidade de cegar as nações quando Cristo coloca ele na corrente e
o evangelho pode ser pregado. E aí a gente vai entender que o evangelho será pregado aos 4 cantos do mundo, quando a palavra de Deus diz, e somente Deus sabe quando isso chegará ao seu ápice. Só Deus sabe quando a última alma será pregada e chegará o tempo do fim. E aí, quando esse tempo do fim chegar, o diabo será solto novamente. E essa soltura do diabo, quando acabar os 1000 anos, ele será solto e será um tempo de tormenta. Que aqui a gente vai lá em Mateus e a gente vai ver a grande tribulação, né? A gente vai ver o período das dores, o período de sofrimento. E a Bíblia não diz que a gente que nós não estaremos aqui. Se a gente tiver. E nessa grande tribulação, a Bíblia não diz que os crentes não estarão aqui. Já houve tribulações e Deus não tirou a igreja daqui. Então, por que ele tiraria a igreja daqui em outra tribulação? Né? No princípio do evangelho, a igreja passou por muita tribulação, perseguição, homens decapitados, comidos por animais, queimados vivos para negar o nome de Cristo. E essa tribulação será muito pior. E nós estaremos aqui. Quem estiver vivo vai passar pela tribulação. Mas aqueles que têm um nome no livro da vida subsistirão a essa tribulação. Eles irão permanecer firmes. Em nome de Jesus, se eu e você estivermos aqui, estaremos assim. Agora, nós não passaremos, nós não teremos o privilégio de abrir mão da morte. Então o diabo poderá tocar na gente na questão da morte, ele poderá matar o nosso corpo físico, mas o espiritual, ele não tem esse poder quando ele for solto, tá bom? Porque quando ele for solto, ele vai voltar a enganar as nações, ele vai voltar, é o anticristo, aqui tá falando dessa soltura, é o anticristo, que vai seduzir de uma forma as nações, onde as pessoas não conseguirão enxergar, aqueles que não têm o nome do livro da vida ficarão completamente cegos e não conseguirão enxergar a Deus, o plano perfeito de Deus, né? E aqueles que já têm a Cristo estarão aqui. Outra coisa para a gente considerar, sair dessa questão do milênio, é considerar que a gente não tem como pensar num milênio físico e literal, por isso que a gente pensa que o milênio foi estabelecido na primeira vinda de Cristo e durará até a sua segunda vinda. O irmão depois abre lá 1 Pedro 3, de 10 a 13, né, que fala que quando Cristo vem, ele vai vir para levar a gente para um novo céu e uma nova terra. Ele não vai vir para estabelecer 1000 anos, deixar a gente sofrendo aqui 1000 anos para depois levar a gente para um novo céu e uma nova terra, né? Se a gente considerar isso, é como se Cristo viesse 3 vezes. Quando ele vem na sua primeira vinda, quando ele vem para estabelecer o milênio e quando ele vem para levar a gente para o céu e para a terra. Porque também a Bíblia não fala de 2 ressurreições, uma ressurreição dos ímpios e uma ressurreição uma ressurreição dos salvos. A Bíblia fala de uma ressurreição só. E Daniel fala assim, que uns ressurgirão para a vida eterna e outros para a morte eterna. É isso que a Bíblia fala, tá bom? E aí a gente vai ver lá no finalzinho do capítulo, fala lá no versículo 5, 6, que os mortos estão, as almas dos decapitados por causa do testemunho, estão com Cristo, né? Foi dada autoridade para julgar, e aqueles que não receberam a marca da fronte reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui está dizendo o seguinte, irmãos, que desde que Cristo veio, todo aquele que morreu aqui por causa da palavra de Deus já está com Cristo. Ou seja, aqui cai um monte de teoria por terra. O crente, ele não fica dormindo quando morre. O crente, quando morre, automaticamente a sua alma já está com Cristo no céu, né? O crente, quando morre, ele vai para a eternidade com Cristo no céu, aguardando o julgamento de todos. E aí, o versículo 5 e o versículo 6 fala assim, que a primeira ressurreição
ela vou ler na sua literalidade. Na primeira, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está falando assim, que aqueles que reinaram com Jesus, que tiveram a primeira morte, não vai haver a segunda morte, porque a primeira morte é a morte física. E a segunda morte é a morte eterna. Então, se eu morrer hoje, fisicamente, eu já estarei com Cristo no céu. E quando ele vir para fazer a segunda ressurreição, quando ele vir para chamar, quando ele descer, como a gente vê lá em 2 Pedro, para levar o seu povo ao céu, aquele que já está no céu, já teve a morte física, ele não vai ter morte eterna. Porque a segunda morte é a morte eterna. Se ele já está no céu, ele não tem morte eterna, que é o inferno. Ele viverá em glória para sempre. Satanás é solto e derrotado. Eu já falei aqui que é aquela questão dele vir e seria o período da tribulação. Depois vocês leiam lá Ezequiel. Deixa eu ver aqui a referência que eu marquei, que eu não lembro tudo de cor, né? Aqui, Ezequiel, capítulo 38 e 39, João está se referindo a algo que aconteceu no Antigo Testamento, que é a tribulação de Gog e Magog. E aí é mais ou menos uma tribulação parecida com essa que o diabo vai estabelecer no período da tribulação, no final do milênio. Então, o final do milênio que está próximo à vinda de Cristo, não são 1000 anos literais. Então, quando vinha aquela perturbação generalizada, aquele reinado do anticristo, aquela batalha parecida com a batalha de Gog e Magog que a gente vê em Ezequiel capítulo 38 e 39, significa que Cristo está voltando, que esse reinado de Cristo da terra, que é ele vir estabelecer a sua igreja e anunciar o evangelho, está no fim, para que ele estabeleça o seu reinado eterno no céu, em morte eterna para aqueles que não creram. Não é aniquilação, é morte eterna. Por isso, meu irmão, aqueles que você ama, anuncie o evangelho, diga a ele que se ele não aceitar Jesus como salvador da sua vida, infelizmente ele morrerá eternamente todos os dias, vai querer morrer e não vai conseguir, ele vai viver, ele vai ter uma vida sem vida, digamos assim, no inferno. É muito triste isso, né? E o juízo de Deus vem do trono branco, lá no verso 11, aquele que nele assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo eterno. Então é assim, ainda há tempo do meu nome e o seu nome ser escrito no livro da vida. É confessar Jesus Cristo como Salvador da minha vida, é ler a Bíblia, é orar, pedir misericórdia a Deus, amadurecimento emocional, espiritual, trazer pessoas para perto de Cristo. Aí o meu nome estará no livro da vida, né? E a única ponte é Jesus Cristo. As outras coisas são consequências dessa decisão. E aqueles que não tiveram essa consequência, eles viverão eternamente lançados no fogo eterno. Quando Deus abrir o livro da vida, não haverá mais chance, tá bom? E a gente vai ver depois no capítulo 21, como será o novo céu e a nova terra. Aí aqui é muita esperança, né? Mensagem de vida eterna. Aqui tá falando que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, toda dor. A morte não vai existir. E tudo vai passar, né? E o que está assentado no trono fala: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus é imutável, né? E ele fala assim, que na Nova Jerusalém tinha uma muralha.
uma alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos, que estão os nomes das 12 tribos de Israel. O livro de Apocalipse é muito simbólico. Quando a gente vê o número 12, o livro normalmente está se referindo aos 12 discípulos e aos 12 patriarcas do Velho Testamento, e não é o nome deles que vai ser glorificado, e sim eles como uma representatividade do povo, né? Então a muralha aqui representa proteção, a guarda de Deus sobre todos aqueles que estão no céu eternamente, né? Fala assim no 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é Deus, o Senhor Todo-Poderoso é o Cordeiro. A cidade não precisava nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade. Olha que coisa, pois a glória de Deus ilumina, o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra trazem a sua glória. Irmãos, aqui Deus está dizendo para a gente assim, que quando tudo isso passar, milênio, tribulação, e o livro for aberto e nós estivermos com ele no céu, a gente não vai precisar dessas questões terrenas. A terra vai ficar para trás, porque a glória de Deus vai iluminar aquela cidade onde a gente vai viver. A grandiosidade de Deus é tão intensa, que o dia será milhares de vezes, infinitamente mais bonito e mais claro do que o dia que a gente vive. A proteção de Deus, o rosto do Cordeiro será a lâmpada. Olha que coisa maravilhosa. Então eu gostaria muito de finalizar esse tema muito complexo dizendo o seguinte para os irmãos: aquele que está sentado no trono tem o livro e a chave do livro na mão. A história não está perdida, Deus tem o controle da história. Deus sempre teve o controle da história. Meu irmão, em nome de Jesus, permaneça firme, acredite naquilo que a Bíblia diz a respeito da vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo o milênio. O milênio não está por vir, nós já estamos vivendo o milênio. Nós estamos no milênio. Agora, nós só não sabemos se nós estamos no meio do fim ou no fim do fim. O começo do começo foi quando Jesus Cristo prevaleceu e ressuscitou na cruz e pisou na cabeça da serpente. Então, Jesus Cristo está voltando, né? Todas essas linhas pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, eles têm visões diferentes, mas todos concordam com a mesma coisa. Jesus Cristo voltará, os salvos viverão vida eterna, os ímpios viverão morte eterna, viverão no fogo do inferno, no lago do enxofre, e Jesus Cristo reinará supremo. A ideia diferente de cada um é uma questão de visão. Eu tenho certeza que irmãos que tenham pensamento diferente de pré, pós ou dispensacionalista, diferente da visão que a gente trouxe aqui, são pessoas santas, são pessoas usadas por Deus, são pessoas tementes a Deus, pessoas que entregaram seu coração a Jesus Cristo. Apenas enxergam como os fatos irão acontecer de uma forma diferente. O importante é que nós todos, independente da visão que entregamos o nosso coração para Jesus Cristo, iremos reinar com Ele no céu. Então, eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus caia sobre mim, caia sobre você, para que nós tenhamos a capacidade de transformar, com o auxílio do Espírito Santo, trazer transformação por meio de Jesus Cristo na vida de pessoas. Na vida de pessoas que precisam aceitar. O alarme precisa ser tocado, precisa ser falado por nós. Nós precisamos alardear a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, para que essas pessoas tenham minimamente a chance de escolher entre viver eternamente ou morrer eternamente. Que o nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo, que o Espírito de Jesus Cristo possa nos auxiliar nessa missão tão preciosa que a gente tem, que é falar do seu amor. Deus abençoe os irmãos, amo vocês, vejo vocês domingo na igreja.